exemplos aqui da aplicação do tom contínuo. Como eu falei para vocês, a primeira coisa é a gente usar o lápis com uma boa ponta. Eu não gosto da ponta feita pelo apontador. Vocês veem que o grafite que aparece aqui é muito pouco, e aí na hora que a gente vai fazer o sombreado, o grafite pode incomodar. Então eu prefiro o lápis apontado dessa forma, que eu uso o estilete para apontar e depois a lixa, como eu já mostrei para vocês da outra vez. Até mesmo porque, para esse sombreado, a gente não vai mais usar o lápis segurando como a gente escreve, mas a gente vai usar o lápis assim, deitado, aproveitando o máximo possível aqui essa lateral, a lateral do grafite. Eu também gosto de fazer nessa aplicação do grafite pro tom contínuo, eu gosto de fazer então um movimento em pequenas elipses, tá vendo? Aí devagar, e esse dedo ele ajuda na pressão quando a gente precisa de mais ou menos força. Então eu posso começar fazendo o lápis, aplicação bem de leve do lápis, e se eu precisar que ele fique mais forte, eu aumento a pressão aqui da minha mão e consigo ir chegando a tonalidades mais escuras, ok? Então o ideal nesse desenho é quando a gente não percebe qual a direção que o lápis foi aplicado. Se ele foi aplicado de cima para baixo, se ele foi aplicado de um lado para o outro, se ele foi aplicado feito esferas ou elipses. Isso não deve aparecer. A gente deve ter uma área de cinza homogêneo sem que a gente veja a direção da aplicação do lápis. Então vocês vão precisar se exercitar bastante, né, para isso realmente acontecer. Bom, o primeiro exercício que eu pedi para vocês fazerem é essa escala de valores aqui. Então, numa folha de papel, né, do papel Canson, que está na lista de material do curso, e também no tutorial, isso daí está bem escrito, eu gostaria que vocês fizessem 4 colunas, né, de 3 por 15 centímetros, divididas de 3 em 3 centímetros. Por que 4 colunas? Uma para cada lápis. Então, uma coluna vocês vão usar o lápis 2H, outra coluna o lápis HB, outra coluna o lápis 2B e outra coluna o lápis 4B, ou o mais próximo disso que vocês tiverem. Em desenho, a gente chama valor a diferença entre o claro e o escuro, entre o branco e o preto. Se eu tiver apenas 2 valores, o branco e o preto, eu não consigo definir nenhuma forma. Eu posso no máximo fazer um ícone, eu posso no máximo fazer um logotipo, mas eu não consigo definir uma forma bem feita. Se eu uso já 3 valores, um branco, um preto e um cinza, eu começo a ter mais variação e isso me permite a conseguir definir melhor todas as minhas formas. E aí agora eu posso colocar uma infinidade de valores entre o branco e o preto, né, fazendo pequenas mudanças na tonalidade para sair do branco e chegar no preto, mas a partir de determinado nível, o meu olho, o nosso olho, não tem mais a sensibilidade suficiente para perceber, por exemplo, que a gente tenha feito uma escala de valores de 30 valores. Né? Então, o cinza 23 para o cinza 24, o nosso olho já não percebe mais isso. Né? Então, não adianta querer também fazer uma escala de valores com muitos graus, porque isso não vai ser adequado, né? É demais. Eu acho que 5 valores é uma boa aproximação para a gente definir qualquer forma. Né? Então, aqui a gente tem o valor 1 é o branco, o valor 5 é o preto. Entre o branco e o preto, né, então o meu valor 3 vai ser um cinza. Entre o cinza e o branco eu tenho um cinza claro. Entre o cinza e o preto eu tenho um cinza escuro. Então agora o que vocês devem fazer? Vocês devem reproduzir aqui em cada uma dessas colunas esses valores. Claro que cada lápis vai dar uma característica diferente. Essa coluna que já está feita aqui, ela foi feita com lápis B. Né? Se eu pego agora, por exemplo, o meu lápis 4B e começo fazendo o valor 5, ou seja, o preto, vocês vão perceber que a tonalidade do preto eu consigo fazer, né? Ela é muito mais preta, né, do que o preto que eu consigo com o lápis B, porque é um lápis mais duro. Então vejam que para fazer esse exercício,
a gente vai usando pequenas elipses, né, aqui para fazer esse desenho. Na hora que eu chego perto da fronteira aqui, perto do limite do meu quadrado, eu posso pegar o lápis na posição que eu escrevo normalmente, mas depois, quando eu vou fazer uma área maior, eu volto a segurar o lápis aqui dessa forma, porque é mais fácil e eu consigo fazer isso daqui mais rápido. Então, usando sempre pequenas elipses, a gente vai fazendo aqui e cobrindo todo o quadradinho com bastante cuidado, né, para não sair aqui da beirada, né, e a gente vai completando aqui o nosso valor 5. E depois vamos fazendo os outros valores. Valor 5, valor 4, que é o cinza escuro, o valor 3, que é o cinza médio, o valor 2, que é o cinza claro, e o branco é, então, bom, finalmente, o branco do papel. Vocês podem depois, se vocês quiserem, até corrigir aqui um pouco, né, dar uma limpeza para ficar uma aparência bonita. Então esse é o primeiro exercício que vocês têm que me mandar, tá? Ok? Essa escala de valores com as tonalidades entre o branco e o preto, né, com esses diferentes tons de cinza, uma coluna para cada lápis. Bom, depois disso, quando vocês já tiverem definido, então, já souberem o que cada lápis pode dar para vocês, então agora a gente vai aplicar isso daí em formas geométricas. Então eu gostaria que vocês fizessem as 4 formas geométricas básicas que a gente tem aqui. Então o cubo, um cilindro, um cone e uma esfera, e que vocês sombreassem essas formas geométricas usando então o tom contínuo, tentando cobrir a área da forma mais homogênea possível, né? Lembrando sempre que, por convenção, em ilustração científica, a gente sempre imagina a direção da luz vindo de cima à esquerda, se você for destro, ou a luz vindo de cima à direita, se você for canhoto. Isso porque, para minha mão nunca ficar na frente da luz, né? Então a minha mão ela deve ficar atrás da luz, a ponta do lápis deve estar sempre bem iluminada para a gente poder enxergar direito o que a gente está trabalhando, né? E a tonalidade que a gente está desenvolvendo. Okay? Então o segundo exercício que vocês devem me mandar essa semana é esse sombreado dos 4 sólidos geométricos. Okay? Não precisam se preocupar com sombra projetada do sólido sobre a mesa, de um sólido sobre o outro, isso não é importante agora. Agora eu só quero que vocês entendam como a sombra se distribui por essas formas, porque a partir dessas formas básicas vocês conseguem fazer qualquer forma na natureza, qualquer desenho na natureza. Se vocês tiverem dificuldade em imaginar como que a luz bate em cima dessas formas, o ideal é vocês conseguirem, né, construam essas formas geométricas com papel. A esfera pode ser uma bola de isopor, que vocês colocam ali em cima da mesa e põem uma abajur iluminando, então vocês vão ver como que a luz e a sombra se distribuem sobre a forma. Tanto o cilindro quanto a esfera, vocês podem construir com uma folha de papel, só dobrar, pronto, já tenho o meu cilindro, né? O cone, a mesma coisa, eu também posso fazer um cone, então isso é tranquilo. E o cubo pode ser uma caixa de fósforo, um quadradinho, qualquer coisa assim, que vocês pintem de branco, porque fica mais fácil de ver isso daí num objeto branco, tá? Então, caso vocês tenham dificuldade de imaginar a luz se distribuindo sobre a forma. Depois disso, então, vocês vão escolher um modelo qualquer, um modelo biológico qualquer, e vão fazer o desenho e sombrear. Então eu tenho aqui um exemplo de uma semente, né, onde ela foi feita com as 3 estratégias que a gente já viu. Só o desenho de contorno, o desenho de contorno onde eu tenho a variação do peso da linha, então vocês veem mais claro no lado da luz, mais escuro no lado da sombra, e aqui ele todo sombreado, né, com o grafite. Uma coisa que eu já falei para vocês na primeira parte do vídeo é o seguinte: agora eu não quero mais ver contorno no meu desenho. Todas essas linhas de contorno agora estão incorporadas no meu sombreado. Então, não usem peso da linha diferente aqui, porque aqui a gente não quer ver linha de contorno, tá? Então, inclusive, na hora de fazer o desenho antes de sombrear, esse desenho ele deve ser muito leve, porque senão o lápis do contorno do desenho fica difícil de vocês esconderem, né, na hora de fazer o sombreado. Então, quando vocês forem fazer o desenho, façam um desenho com o lápis mais duro que vocês tiverem, né, para ficar um traço bem levinho, e esse traço, então, ele desaparece
na hora que o sombreado é feito. Então aqui tem o exemplo de uma semente, né? Ou uma outra coisa também, aqui a gente tem o exemplo de um pimentão, né? Então vocês veem aqui, ó, o pimentão também ele não está contornado, eu não preciso de linha para dizer o que está em cima, o que está embaixo. Agora, o que vai me dar essa diferença, o que vai me dar essa ideia de volume, é simplesmente a variação entre os tons de cinza que a gente tem aqui no nosso modelo, então. Tá ok? Então esses daqui são os exercícios dessa semana. A escala de valores, né, que é a primeira coisa que vocês devem fazer. Depois, o sombreado dos sólidos geométricos, que é a outra coisa. E o terceiro desenho, então, vai ser, né, um modelo biológico qualquer. Pode ser um fruto, uma semente, pode ser uma folha, o que vocês quiserem, ok? Então esses são os exercícios da semana. E claro, vocês também têm que fazer algum desenho para o caderno de campo, diferente desses daqui. O caderno de campo precisa ser sombreado? Vocês que decidem. Se vocês quiserem fazer um desenho sombreado no caderno de campo, façam, é uma oportunidade a mais para treinar. Se vocês quiserem fazer um desenho só de contorno, não tem problema, né? O importante no caderno de campo sempre são as anotações e o desenho que tem que caminhar lado a lado, tá ok? Então, bom exercício para essa semana e qualquer dúvida a gente se comunica pelo fórum de dúvidas. Tchau, até a próxima.